da mensagem de hoje é casa. Tiago, você vai falar do nosso lar? Não, eu vou falar sobre casa, casa física. Conforme o decorrer da ministração, vocês vão entender o que é uma casa e qual casa nós nos referimos. Para introduzir, eu digo que a casa de uma pessoa é conhecida pela família. No mundo a gente vê tantas casas diferentes que a gente imagina uma realidade diferente para cada uma delas. Por exemplo, vamos analisar uma casa em uma comunidade no Morro do Rio de Janeiro. A gente imagina uma realidade, uma cultura dentro daquela casa. Mas quem formula a cultura daquela casa não é a casa em si, são as pessoas que estão ali dentro. Se é uma casa de luxo no bairro do Leblon, aí a gente já imagina uma outra cultura. E o fato é que uma casa não define a cultura de uma pessoa. Pessoas definem o ambiente de uma casa. Amém? Outra afirmação que eu faço aqui agora é de uma filósofa, de uma pensadora que eu acompanho bastante, até demais, e talvez vocês conheçam, o nome dela é Minha Mãe. Ela diz assim: costume de casa vai à praça. Tudo aquilo que nós produzimos, que nós somos dentro de casa, somente se você for um ator muito bom, nível Projac, você vai conseguir interpretar outro personagem lá fora. Mas costume de casa vai à praça. Vamos supor, os pais não ensinam o filho novinho a comer direito em casa. Quando o menino vai para o restaurante, vira aquela bagunça, aquela zona. Claro, ele é criança e tal, e os pais vão ensinando conforme o tempo vai procedendo. Mas o fato é, costume de casa vai à praça. Tendo essas duas afirmações bem presentes no nosso coração, aos irmãos que estão assistindo no canal do YouTube, vocês podem acessar o primeiro link na descrição, que o esboço da mensagem ele está disponível. Tendo em mente que a casa de uma pessoa é conhecida pela família, ou seja, pessoas definem o ambiente, e que costume de casa vai à praça, nós podemos ter três aspectos. Três aspectos que são reais na casa de Deus. Primeiro deles, o primeiro aspecto que nós vamos tratar aqui é habitação. Para que serve uma casa? Para morar, para habitar dentro dela, para você viver dentro dela. E dois elementos da habitação de Deus. O primeiro deles, relacionamento. Deus, desde o princípio em que nós vemos criando o homem, Deus busca relacionamentos. Quando criou o mundo, ao fim da tarde, Deus vinha se relacionar com o ser humano. O problema é, o pecado entrou no mundo. Mas Deus não muda. Deus ainda continua querendo se relacionar conosco. Tanto que quando estava pesquisando acerca dessa mensagem, um texto que veio no coração foi o de Êxodo 25, verso 8, que diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Irmãos, essa afirmação, ela aparece em diversos momentos do Antigo Testamento. Não somente no capítulo 25 de Êxodo, como também no 29, em Ezequiel aparece diversas vezes, Deus busca se relacionar conosco. O problema é, Deus não pode viver em um ambiente cheio de pecado, porque Ele é santo. Deus não pode viver em um ambiente de pecado, porque Ele é santo.
Mas, quanto a isso, quanto a esse relacionamento, Deus, ainda querendo se relacionar conosco, comigo, com você, Ele instituiu um plano de salvação. Salvação, inclusive, tema ministrado pelo Igor, algumas semanas atrás. E, para que isso acontecesse, Deus necessitava vir a nós. O que aconteceu? O texto de 1 João, capítulo 1, versículo 14, diz que "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai." Engraçado que as pessoas que estudam mais a fundo o original desse texto, veem que o termo caracterizado aqui por "e o Verbo se fez carne", na verdade significa "e Deus se tornou um tabernáculo entre nós e habitou entre nós." Ou seja, em uma tradução literal, seria "e o Verbo tabernaculou-se." O tabernáculo, aquele ambiente, aquela estrutura em que Deus, no Antigo Testamento, disse que queria habitar entre nós e que seria necessário fazer uma casa para Ele, agora personificou-se. Antes, era necessário, no tabernáculo, as pessoas irem a Deus e ter um intermediário. Após o Verbo se tabernacular-se, o Verbo passou a habitar entre nós. Jesus Cristo veio habitar entre nós. Irmão, o encontro do céu com a terra. Pisou entre nós, andou entre nós, comeu entre nós, dormiu entre nós, contou piada entre nós. Não é possível que Jesus, que é Deus na terra, não fosse um cara todo carrancudo e tal. Eu acredito. Jesus era gente como a gente. Jesus comia, sentia fome. E era a habitação no nosso meio. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O primeiro aspecto que temos que ter em mente é o aspecto da habitação. Mas, em segundo lugar, temos também o aspecto da cultura. Como eu disse, toda casa tem uma cultura, que é definida pelas pessoas. E quanto a isso, eu trago aqui 2 fatos. Primeiro, loucura. Texto de 1 Coríntios, Paulo fala justamente isso. 1 Coríntios 1:18, "Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus." Por quê? Porque justamente por aquilo que eu mencionei no início, o pecado passou a fazer parte da realidade humana, a natureza humana caiu. A natureza humana, que antes era ligada a Deus, Deus se relacionava diretamente, agora a natureza é caída. Mas Deus, quando veio habitar entre nós, Ele nos deixou o Espírito Santo, o Consolador. Vamos ver isso posteriormente, inclusive. E a partir de Cristo, nós somos formados nova criatura. Amém? E, sendo nova criatura, a nossa mensagem, o nosso jeito de viver ou pelo menos deve ser, totalmente diferente daquilo que o mundo prega, daquilo que o mundo vive, daquilo que o mundo é. O mundo, por mais que pareça correto em muitos aspectos, é apenas o reflexo turvo, o reflexo manchado da natureza de Deus presente na nossa criação. Por exemplo, já entrando no segundo fato, que é o fato do pecado, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, verso 23. Nisso, quando todos pecaram,
A nossa natureza foi afetada e tudo aquilo que passamos a fazer, inclusive de bom, tornou-se impureza, trapos de imundícia, como diz o texto bíblico. Se nós formos analisar o contexto histórico, fazer uma linha, um panorama histórico, desde os tempos da antiguidade até os dias de hoje, nós vamos ver que o mundo, de fato, melhorou bastante. De fato, nós vamos perceber que nos anos 60, por exemplo, haviam pessoas que movimentaram a sociedade contra, por exemplo, movimentos racistas. Um exemplo disso, Malcolm X e Martin Luther King. Aqui nós temos um exemplo muito bom entre essa dualidade humana entre a realidade humana e a realidade divina. Porque, por exemplo, Malcolm X era um cara que ele lutava contra essa questão do racismo. E, de fato, é nobre. Porém, Malcolm X, ele era o tipo de pessoa que não importa os meios, eu vou conseguir aquilo que eu quero. Não importa se eu vou matar quantas pessoas sejam, não importa o quão violento eu seja, o que eu quero, os fins que eu busco, justificam aquilo que eu desejo. Por outro lado, nós temos o chamado Martin Luther King, que muitas vezes a vocação dele é esquecida entre a sociedade. Pastor Martin Luther King. Martin Luther King era representante e dizia que, de modo pacífico, era possível, e ele pregava dentro de igrejas falando justamente da cultura do reino. Deus passou a fazer parte, Deus passou a ser habitação entre nós, e a partir disso, temos uma nova cultura. Mas você pode até pensar, mas Tiago, isso já tem muito tempo que isso aconteceu. Tá, recentemente eu assisti um vídeo de um daqueles movimentos, o Black Lives Matter, vidas negras importam. Tá, até comentei isso com os meninos na reunião do Ministério de Comunicação, e um cara branco chegou para uma mulher negra, e aquilo que ele defendia, e ele tinha um pensamento mais ou menos próximo do Malcolm X, que eu citei anteriormente, ele dizia que era mais negro que a mulher negra porque ela não defendia aquilo que ele defendia. Ou seja, bagunça. Muitas vezes nós vemos aí na sociedade, até mesmo brasileira, cultura mundana como quase boa. Porque, por exemplo, se você postar fogo nos racistas, como muito tem se postado nas redes sociais, é uma coisa legal. Agora, eu não mato, eu não roubo, tudo bem, mas fogo nos racistas pode. A cultura mundana, por mais que muitas vezes pareça correta, ela é turva, ela é deturpada à luz da palavra de Deus, que no caso, a moral divina foi que mudou o mundo. Antes, em tempos antigos, o cristianismo mudou uma realidade em que bebês eram atirados de pontes, de penhascos, na Roma antiga, porque os pais simplesmente viam algum defeitinho ou não ia com a cara da criança. O cristianismo mudou isso. Você até pode concordar com um desses movimentos, você pode até concordar, assim, entre aspas, ser adepto de um movimento antirracista, por exemplo, que é o que é a nossa pauta agora, mas à luz da palavra de Deus. A cultura de Cristo, a cultura do reino de Deus, se basta. Não temos que buscar coisas fora, ideologias fora, a cultura do reino de Deus, basta. Não temos que ficar buscando fazer parte de movimentos. Meu querido, seja cristão, seja um pequeno Cristo. A mudança que o mundo busca, ela pode ser efetuada através da sua vida, se você for cristão de verdade. Pronto, acabou, não tem o que discutir. Se nós formos cristãos de verdade,
o mundo muda. Se a cultura dos crentes sair de 4 paredes, se a cultura dos crentes sair desse templo, desse tamanho, e for para o mundo aonde nós vivemos, que diferença nós faremos? Amém? Primeiro aspecto, Deus busca entre nós a habitação, e dentro disso Ele busca relacionamento. Um relacionamento direto conosco. E também, no segundo aspecto, nós temos a cultura. A cultura nossa, ela é loucura entre os homens. Porque os homens pecaram. Mas em terceiro lugar, nós temos também um terceiro aspecto, que é o aspecto da influência. Quando Jesus, naqueles 3 anos de ministério, estava sabendo que o seu fim era próximo, que não mais ele habitaria entre nós, ele chegou nos discípulos, falou: negada, estou indo embora. Estou indo embora. Os discípulos que passaram 3 anos maravilhosos com Cristo, ficaram tristes, obviamente, porque quem iria liderá-los? Quem iria conduzi-los? O que aconteceria daquele momento em diante? Mas Jesus disse que se ele, Jesus Cristo, não fosse, o outro não vinha. Quem é o outro? O outro é justamente aquele que traz a questão que eu disse anteriormente de encontro do céu na terra, personificado em Cristo, para dentro de você. O encontro do céu e da terra está agora dentro de você. Se você se tornou nova criatura, meu querido, não tem como o céu não fazer parte da sua vida. João 16, verso 7, que é o nosso foco aqui no terceiro aspecto: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Jesus, ele garantiu isso. O Espírito Santo hoje atua através da sua vida. E dentro disso eu trago 2 verdades. A primeira aqui: somos influenciados pelo Espírito em nós. O Espírito Santo que habita em nós, ele faz toda e qualquer diferença na nossa vida. Não importa o meio que você está, você, com o Espírito Santo, você não é produto do meio. Você não se torna um ladrão porque você vive no meio de ladrões. Você faz a diferença no meio de ladrões porque o Espírito Santo habita em você. Nós somos influenciados pelo Espírito em nós. Se a gente mentia, quando contamos uma mentirinha que seja, o Espírito Santo nos incomoda. Nós não conseguimos mais ser aquilo que as outras pessoas são. Podemos até ver muitas vezes, inclusive dentro da igreja, pessoas dizerem que, se fulano está fazendo aquilo ali de errado, eu também posso fazer. Não. Se o Espírito Santo habita em você e você tem um contato com Ele, Ele vai te influenciar e vai dizer: não. Não seja como essa pessoa, seja como Cristo. Faça parte do corpo que agora você, como nova criatura, é. E não somente somos influenciados por Ele, como também influenciamos pelo Espírito em nós. Nós influenciamos pelo Espírito em nós. Não tem como passarmos despercebidos, nem que seja
calados. As pessoas notam a diferença. As pessoas notam que nós fazemos a diferença aonde estamos. O Espírito Santo, ele nos ajuda a influenciar as pessoas no mundo. E é o que mais precisa. Nós somos habitação. E temos uma cultura. Deus, ele, em forma do Espírito Santo, ele não habita nesse templo. Que nem a musiquinha, vai, olha aí, para a direita. A minha direita, no caso, vocês olham para a direita, vai. Para a direita, olha para lá. Olha lá. Agora para a esquerda. Agora para frente aqui, ó. Agora lá para trás. Isso. Agora para cima. E agora já chega. Então, vocês viram aqui o tamanho desse templo. Fizemos uma vista panorâmica 360. Mas, conforme esse tamanho, Deus não habita em um templo desse tamanho. Deus habita em um coração desse tamanho aqui, ó. Pequenininho, que nem o meu. Que nem. Deus escolhe habitar em nós. Sabe por quê? Um templo desse aqui, ele não pode ir a lugar algum. Você pode? Você tem 2 pernas? Somos pequenos cristos e devemos ser a influência que o mundo busca. Devemos fazer a diferença que o mundo procura. Aquilo que o mundo diz muitas vezes que é certo, fazem da maneira errada. Engraçado que isso reflete até em toda e qualquer mídia que a gente vê por aí. Por exemplo, quem aqui tem Netflix? Na Netflix tem uma série, quem assiste aí, sabe, já viu alguma coisa dessa série. Pode não ter assistido, mas já viu. La Casa de Papel. A série, eu acho ela muito bem escrita. O plano do professor é muito legal. O problema é que são ladrões. Engraçado que a série, eles fazem com que a gente torça para os ladrões vencerem. Mas sabe por quê? Porque eles colocam o governo lá como corrupto. E isso faz com que, se os ladrões entrem na Casa da Moeda ou no Banco da Espanha, que seja, e roubem aquele dinheiro, eles vão ser considerados heróis. Porque, primeiramente, o governo é corrupto, a sociedade é opressora. Muitas vezes a gente vê situações em que o que é errado é aplaudido por causa de determinado fim, por causa de uma determinada justiça que o mundo não sabe, que é balela, que é do capiroto. Não tem outra expressão. Porque a justiça de Deus, ela traz luz ao mundo. E já para as nossas considerações finais, eu digo que, aonde quer que formos, somos a casa de Deus. Aonde quer que nós formos, devemos ter essa consciência que somos a habitação de Deus. Devemos ter a consciência de que temos uma cultura que pode mudar essa geração. Somos a casa de Deus e devemos influenciar aonde quer que formos, seja no seu trabalho, na sua escola, na pizzaria ou até no MasterChef. Dias atrás aí eu recebi um vídeo no meu Instagram que era de um missionário. Esse missionário, ele contando o testemunho dele, ele impactou corações ali. No MasterChef, a gente nunca imaginou que um programa de culinária fosse um palco para evangelismo. Mas ele, contando o testemunho dele, foi possível ver que pessoas se emocionaram com aquilo. Podemos fazer a diferença em todos os ambientes que estivermos. Inclusive, um dos jurados é o
Henrique Fogaça. Há um tempo atrás ele se envolveu numa polêmica, e ele criticando igrejas porque utilizavam recursos dos fiéis, e aí tanta pobreza existia no mundo, e as igrejas estavam lá, esbanjando dinheiro. Ele, visivelmente emocionado com o testemunho daquele homem, daquele missionário. Acho que o apelido dele é Juneu, Antônio Júnior. Podemos fazer a diferença nesse mundo, porque somos casa e fazemos parte do reino de Deus. Amém?